Olá, os amigos do Journal Club da Associação Médico Espírita. Eu sou o Marcelo, seu anfitrião nessa atividade. Estamos aqui com mais uma edição onde nós discutimos algum artigo científico recente, relevante, sobre algum dos aspectos que interessa ao movimento médico espírita, seja a espiritualidade, religiosidade relacionadas à saúde, ou então fenômenos da consciência que mostrem sobrevivência da mente após a morte física, ou ainda terapias espirituais. Eu lembro que esta é uma atividade pré-gravada, portanto, mande suas sugestões, seus comentários para os canais de comunicação da AME São Paulo. Eu também lembro que essa é uma atividade um pouco mais técnica, com alguns termos um pouco mais específicos, porém, todos os interessados na parte científica do paradigma médico espírita são convidados a acompanhar essa edição do Journal Club. E para a nossa apresentação de hoje, o título é Custo-Efetividade do Cuidado Espiritual, as publicações de 2025. Esta é uma edição um pouco diferente, onde nós não vamos pegar apenas um artigo, mas sim vários artigos sobre um assunto e ver o que nós conseguimos extrair dele. Eu fiz uma busca no Scholar Google Labs. É uma inteligência artificial do Google acadêmico, é uma ferramenta que já está presente, mas ainda só faz as tarefas em inglês, só responde as perguntas em inglês. E a pergunta que eu fiz para essa inteligência artificial foi essa: artigos sobre custo-benefício do cuidado espiritual publicados em 2025. A IA, então, esse Google Scholar Labs, me trouxe alguns dados que eu organizei para essa apresentação. Deve ter uma dúzia de artigos, e ao final nós vamos fazer um apanhado geral do que nós podemos extrair desses artigos. A motivação para essa pesquisa, além de testar essa ferramenta do Scholar Google, foi conseguir dados para poder melhorar o diálogo entre os profissionais de saúde e os gestores, também com fontes pagadoras, já que, se nós conseguimos demonstrar que o apoio espiritual é algo custo-efetivo e não apenas edificante, nós podemos convencer serviços de saúde a adotarem a prática do apoio espiritual. Então, os artigos que nós encontramos foram classificados em tipo e em qualidade. O tipo pode ser pesquisa original, ensaio clínico, né? Ou então um artigo de revisão, seja uma revisão simples ou revisão com meta-análise, ou então artigos de opinião. E na parte da qualidade dos artigos, alguns chegam a ser teses de doutorado. Alguns deles são publicados em revistas científicas de alto impacto, relevantes, de qualidade, e alguns são publicados em revistas com menos exigências técnicas, às vezes nem revisadas por pares. Vamos ver o que esses artigos nos trazem de informações. Começando com esse artigo, todos eles são de 2025, todos eles focando a custo-efetividade do apoio espiritual em saúde. Esse é um artigo que propõe um modelo de saúde que reorienta incentivos econômicos com foco em parâmetros humanistas como o bem-estar espiritual. Ou seja, o autor pega esse outro parâmetro, que não é apenas resultados de saúde e tudo mais, mas adota o parâmetro do bem-estar espiritual. Vocês veem aqui à direita que é um artigo de opinião numa revista de não grande impacto. Mas esse autor defende
pagamento com modificadores morais para compensar atividades que apoiam a dimensão espiritual da cura. Ele prega, então, que esse tipo de indicador, o bem-estar espiritual e esses modificadores morais, sejam do interesse dos gestores da saúde e que, então, justificaria a inclusão de formas de apoio espiritual em hospitais ou serviços de saúde. Esse outro artigo, que é uma pesquisa original e está publicado numa revista de alto impacto. O artigo nos traz que no planejamento antecipado de cuidados, nos pacientes em final de vida ou com situações ameaçadoras à saúde, um capelão pode ajudar a identificar necessidades de cada paciente e facilitar as conversas com os médicos. Então, ele prega que o capelão poderia ser um intermediário entre o paciente, com as suas necessidades, e os médicos, para esse planejamento de cuidados, ou seja, se vai haver investimento em procedimentos fúteis que não estariam relacionados à preservação da vida, apenas aumento do tempo de vida sem perspectiva de cura. Existe aumento significante, eles encontraram nas anotações sobre isso, nos formulários de procuração e nos formulários de diretivas antecipadas. Ou seja, capelães, quando estão agindo como intermediários, geram um aumento importante na discussão sobre isso, na documentação formalizada, e assim os cuidados de final de vida ficam mais claros para os pacientes, para os familiares e para a equipe de saúde. Nesta outra publicação, nesse importante Journal of Religion and Health, temos aqui um artigo de opinião, porém numa revista de alto impacto, de exigência de qualidade. O autor diz que competência em cuidados espirituais, em cuidados paliativos, gera redução de custos para o paciente, para o profissional e para a instituição. Ele cita experiências anteriores, mas não chegou a fazer um experimento propriamente. E a avaliação e a prestação de cuidados espirituais têm sido associadas a custos mais baixos, particularmente entre minorias e pacientes religiosos, ou seja, aquelas camadas mais desprotegidas da sociedade, os pacientes que valorizam a sua religiosidade, quando recebem apoio espiritual do serviço de saúde, isso tende a reduzir os custos do cuidado. Essa outra publicação, que é uma pesquisa original, publicada numa revista de alto impacto. Eu estou apresentando aqui os artigos mais ou menos na ordem em que eles apareceram nos resultados, né? Ele fala que os custos de investimento de iniciativas que apoiam o bem-estar dos capelães são menores que aqueles estimados de rotatividade nesse departamento, aumentando a retenção desses profissionais. Quer dizer, quando o capelão, num serviço de saúde, como um hospital, está satisfeito, tem o seu bem-estar preservado, ele consegue continuar efetivamente com a sua atividade. Não precisa ser substituído por doença ou por qualquer situação que o afaste do trabalho. Então, tudo aquilo que foi investimento no bem-estar do capelão é economia para o hospital, porque não vai precisar afastar o capelão, contratar um outro, diminuindo esta rotatividade. Outro artigo, que é um artigo de revisão, publicado numa revista de alto impacto.
ele fala que as intervenções de saúde espiritual para o câncer são de baixo custo e eficazes, particularmente em países islâmicos como o Irã. Então, esse é um artigo publicado por autores de países islâmicos e nós temos visto uma proliferação muito grande de publicações relacionadas a pacientes muçulmanos, a práticas de apoio espiritual para os islâmicos. Tem uma proliferação muito grande na literatura e isso é muito positivo. Embora talvez a gente não possa transportar diretamente para o nosso contexto ocidental os resultados, nós temos bastante a aprender com esses tipos de publicação que estão crescendo bastante. Então, ele fala que essas intervenções são de baixo custo e eficazes. Intervenções de saúde espiritual podem ser uma abordagem custo-efetiva para melhorar certos indicadores de saúde nesses pacientes com câncer. Então, ele prega que investimento no apoio espiritual representa economia e resultados que se refletem nos indicadores de saúde. Uma outra publicação é um artigo de opinião numa revista de menor impacto. O autor diz que pacientes que recebem cuidados espirituais inadequados incorrem em custos mais altos e utilizam mais serviços de saúde, e que existe economia quando o paciente recebe cuidado espiritual adequado. Os benefícios de reconhecer a espiritualidade afetam aspectos dessas 4 esferas: financeiro, operacional, clínico e de treinamento. Ou seja, o autor defende a custo-efetividade e até diz que quando o cuidado espiritual é inadequado, isso aumenta custos. Neste outro artigo, que é uma pesquisa original, numa revista de bom impacto, o Código Lavanda, ele traz esse conceito do Código Lavanda, que é uma intervenção sob demanda que dá apoio emocional e utiliza capelães para sofrimento na equipe da UTI. O Código Lavanda é algo que vem sendo adotado em vários hospitais de países como Estados Unidos e alguns países europeus, que é quando o profissional de saúde se encontra estressado, sobrecarregado emocionalmente, este Código Lavanda aciona um time que vai ver esse profissional de saúde e ver o que pode ajudá-lo. Então, além de contar com o apoio emocional, conta também com um capelão para fazer um apoio espiritual ao profissional de saúde. E ele fala que o custo desse protocolo é 9% do custo de substituição de um enfermeiro, sugerindo uma economia pela menor rotatividade de pessoal. Ou seja, você valorizar um profissional, um enfermeiro que está estressado, emocionalmente abalado, custa muito pouco, perto de este enfermeiro acabar tirando uma licença por causa dessa sobrecarga. Neste outro artigo, que é uma pesquisa original, publicado numa revista de menor impacto, ele comparou o cuidado espiritual islâmico e o relaxamento físico no controle da pressão arterial. E o que ele está chamando de cuidado espiritual islâmico? É a recitação do Corão, oração, invocação repetitiva do nome de Deus. Então, ele quis ver o que melhora o controle da pressão arterial. E é essa abordagem espiritual específica ou o relaxamento, técnicas de relaxamento.
mais um artigo, então, em pacientes muçulmanos. E ele sugere que integrar essa abordagem pode ser uma estratégia complementar de baixo custo, particularmente em contextos relevantes, como, por exemplo, o paciente que valorize a sua religiosidade. Falando, então, que um dos efeitos é o controle da pressão arterial quando se usa esse tipo de apoio espiritual. Aqui nós temos uma pesquisa original que deu uma tese de doutorado, né? Ele, então, examinou a potencial economia de custos e estadias mais curtas em hospital através das visitas de capelães em serviço de reabilitação de curto prazo. Aqueles pacientes que estavam em protocolo de reabilitação por deficiências físicas, visitados por capelães, ele analisou se isso tem impacto econômico e produz estadias mais curtas. Ele viu o seguinte: a falta de capelães está associada a aumento de custos do programa de reabilitação, especialmente em cuidados paliativos. E serviços de capelania podem levar à redução de custos. Ou seja, vale a pena investir em apoio espiritual, não só para os pacientes internados em hospitais gerais, mas pacientes que estão em programa de reabilitação intensivo. Outra tese de doutorado, a partir de uma pesquisa original. Aqui foi abordada a acessibilidade e a custo-efetividade da telecapelania, que é uma assistência à distância, feita por videoconferência, pelas experiências e desafios desses capelães. E ele concluiu que a telecapelania é um modelo com boa relação custo-benefício para otimizar os serviços de capelania com base na demanda organizacional. Ou seja, mesmo um hospital que não tenha um capelão presente, se ele investir nessa forma de assistência à distância, ele pode estar até economizando custos, porque a instalação desse tipo de protocolo compensa o que vai ser economizado com a melhor assistência. Nesse outro artigo, que é uma pesquisa original publicada numa revista de maior impacto, ele viu que o bem-estar espiritual foi um dos fatores inversamente associados com a sobrecarga dos pais que são cuidadores de crianças com deficiência. Ou seja, quanto maior o bem-estar espiritual destes pais, cuidadores de crianças com deficiência, menor a sobrecarga desses indivíduos. Portanto, ele conclui que promover bem-estar espiritual entre familiares cuidadores, então aí ele estende, né? Seja para crianças com deficiência ou cuidadores de outros tipos de necessidades, é método acessível e econômico para melhorar a saúde dos cuidadores, dos familiares que tratam de parentes limitados, para lidar com tal desafio. Uma outra publicação é uma revisão numa revista de menor impacto. O investimento em programas de assistência espiritual poderiam se justificar se estudos futuros demonstrarem que isso contribui para a redução do tempo de internação hospitalar, melhor adesão ao tratamento, maior satisfação do paciente e diminuição do esgotamento profissional. Ou seja, ele está sugerindo que estudos futuros busquem a associação que existe entre o apoio espiritual
e esses outros parâmetros que são do interesse, não só do profissional de saúde, mas do gestor hospitalar, que veria aí os custos diminuídos. Aqui um trabalho original que deu, então, numa tese de doutorado em Gana, né, na África. Ele analisou o potencial de colaboração entre líderes espirituais e profissionais clínicos para o tratamento da epilepsia em Gana. E tal integração em ambiente hospitalar seria uma solução flexível e com bom custo-benefício para o fornecimento de cuidados espirituais. Provavelmente a religiosidade da população de Gana é muito mais presente assim, nas coisas do dia a dia. Entendemos aqui que eles têm líderes espirituais semelhantes a xamãs ou conselheiros, né? E ele verificou, então, a atuação desses no tratamento da epilepsia e viu que tem vantagens em termos de custo-benefício. Portanto, deveria ser estimulado. Mais uma vez, é um contexto cultural um pouco diferente e a gente importa alguns dos achados com alguma adaptação à nossa cultura. Outra tese de doutorado, uma pesquisa original. Aqui foi apresentado um programa para aprimorar o enfrentamento religioso para militares dos Estados Unidos com transtorno de estresse pós-traumático, algo que é muito presente na realidade dos Estados Unidos, que participam sucessivamente de guerras e tem um contingente de veteranos com esse tipo de trauma emocional. Ele propõe a avaliação dos custos relacionados à implementação de um programa de apoio espiritual, comparando aos benefícios. Então, melhor saúde mental, menos uso dos serviços de saúde, ou seja, mais efetividade do tratamento ao se adotar um programa de apoio espiritual. Esses foram os artigos que nós encontramos e nós vamos então fazer uma discussão para ver os contextos em que essas publicações foram feitas, né? Nós temos publicações sobre pacientes internados em hospitais gerais, temos pacientes que estão em serviço de reabilitação intensiva e nos hospices, que são estruturas de cuidados paliativos, militares com estresse pós-traumático. Foi falado sobre o Código Lavanda, que é o apoio ao sofrimento agudo de profissionais, especialmente enfermeiros. Vimos alguns artigos sobre o cuidado espiritual islâmico, né, através da leitura do Corão e essas outras medidas, e até mesmo tratamento de epilepsia em Gana. Os benefícios que surgiram em todos esses contextos, foi demonstrado impacto financeiro, operacional, clínico e de treinamento. O benefício foi equivalente a relaxamento, né, quando você dá o apoio espiritual, no controle da pressão arterial, menor sobrecarga em pais com crianças com deficiência, maior impacto dessa custo-efetividade do apoio espiritual em minorias, em pacientes religiosos, mais formulários, quando existe o apoio espiritual, a participação de capelão em pacientes em cuidados paliativos, essa documentação sobre diretivas, sobre condutas maior, é facilitada, menor rotatividade de profissionais por sobrecarga, né? Quando existe apoio espiritual aos profissionais de saúde, menos afastamento por distúrbios psicológicos.
E aí foram apontadas também nesses estudos algumas propostas, que é reorientar, por exemplo, prêmios com foco em parâmetros humanistas, ou seja, focar não só os parâmetros de cura dos pacientes ou os parâmetros financeiros do cuidado, mas também esses parâmetros humanistas de qualidade de vida e saúde espiritual. Telecapelania pode ser uma forma de otimizar esse serviço, mais facilmente adotável, e precisamos de estudos futuros que mostrem que o apoio espiritual pode levar à redução do tempo de internação, melhor adesão ao tratamento, maior satisfação do paciente e menor esgotamento profissional. Então, chegamos a essa conclusão. Temos poucas publicações em 2025 sobre a custo-efetividade do cuidado espiritual. Poucas pensando em que essa é uma técnica que poderia ser mais adotada, mais imediatamente introduzida e com potencial de ajudar os pacientes. Temos dados esparsos sobre possível economia financeira, vantagens clínicas do apoio espiritual, mas ainda não são dados assim definitivos para convencimento dos gestores hospitalares de que isso é realmente custo-efetivo e vale a pena. Então, o diálogo com os gestores da saúde e fontes pagadoras ainda é uma tarefa delicada. Nós temos que mostrar alguns artigos, temos que falar do potencial benefício para convencê-los. Esse, então, é um iceberg que ainda precisa ser melhor conhecido, ou seja, o quanto o apoio espiritual pode ser custo-efetivo, trazer benefícios para o paciente e para a instituição que o adota. Isso é o que eu queria trazer para vocês nessa edição do Journal Club. Lembrando mais uma vez que essa é uma atividade pré-gravada. Mande as suas sugestões, as suas dúvidas para os canais de comunicação da AME São Paulo. Você pode também opinar se esse novo formato, em vez de discussão de um único artigo, e sim da discussão de um tópico, por recuperação de informação através de inteligência artificial, é uma boa forma de nós conduzirmos também aqui o nosso Journal Club. Encerramos essa nossa atividade e até a próxima vez. Fiquemos todos em paz.